O contrato que gera receita é fácil, né? É um contrato administrativo que, ao invés do poder público pagar, ele está recebendo, tá? Gera receita para o poder público. Então, nesse caso, pode ficar até 35 anos. Só que, se não tiver investimento, investimento de quem? Do contratado privado, tá? Se o contratado privado ele não teve que fazer investimento para ter aquele contrato com o poder público, o prazo máximo é de 10 anos. Se ele teve que investir, o prazo máximo é de 35 anos, que é o maior prazo de vigência contratual que a gente tem hoje, ok? Vamos lá. E aí ele fala, contrato que gere receita ou contrato de eficiência. Aqui eu preciso abrir um parênteses para a gente entender o que é esse contrato de eficiência, tá? Esse contrato de eficiência, primeiro aspecto, não tem nada a ver com o contrato de desempenho, tá? São nomes meio parecidos, mas que não se confundem em hipótese nenhuma. Contrato de desempenho é aquela hipótese em que um órgão público vai ganhar mais autonomia, sabe? Não é esse caso aqui. Nesse caso, é um parceiro privado, é uma empresa privada, que ela vai prestar algum serviço para o poder público e esse serviço vai fazer com que o poder público tenha maior eficiência nos seus gastos, tá? Então, o poder público ele vai economizar recursos com esse contrato. Um exemplo muito fácil é o de eficiência energética. Pensa o seguinte, nós temos ali um hospital. Esse hospital, a conta de energia dele é de R$200 mil por mês. Pode chegar o poder público e falar, olha, eu quero licitar aqui um contrato de eficiência. A empresa que arrumar um sistema de energia que me fizer economizar nessa conta, um percentual dessa economia vai para a empresa, sabe? E aí pode ter uma empresa de eficiência energética que fala, opa, aqui eu consigo trabalhar. A gente vai trocar fiação, a gente vai colocar um sistema integrado, não sei das quantas, que economiza energia, a gente vai colocar uma energia solar aqui, que também vai fazer economizar na conta e tal. E no fim das contas, esse gasto com a conta de energia elétrica vai reduzir R$40 mil. E aí o edital pode falar, olha, 50% da economia vai para a empresa que trabalhou para causar essa economia, beleza? Se não tiver nenhum investimento por parte dessa empresa, o prazo máximo é de 10 anos. Se essa empresa teve que investir para implementar esse sistema de eficiência energética no hospital, aí o prazo máximo é de 35 anos. O que faz todo sentido, porque geralmente é um investimento grande para você recuperar aos poucos. Só para te ajudar a memorizar, 35 anos é o mesmo prazo das parcerias público-privadas quando tem investimento, tá? Porque a lógica é a mesma, né? A lógica é, o poder público ele está concedendo isso daqui para alguém e esse alguém vai ter que investir muito no começo para ficar recuperando esse dinheiro aos poucos. Por isso que pode ter um prazo tão longo assim, beleza? E aqui, a própria lei de licitações, ela explica justamente o que era esse contrato de eficiência para a gente. Ó, proporcionar economia ao contratante ao poder público, né, na forma de redução das despesas correntes. Ok? E nós temos também uma hipótese específica para contrato com prazo de vigência indeterminado. Na Lei 8666 não havia contrato com prazo indeterminado, agora há na nova Lei de Licitações. Mas é uma hipótese muito específica. É para contratar serviços oferecidos em regime de monopólio. Serviço público oferecido em regime de monopólio. Basicamente, luz, água, esgoto. Olha só, quando eu trabalhava no MPF, eu era analista do MPF, teve uma época que eu cuidava dos processos administrativos lá do MPF. E todo ano a gente tinha que fazer a renovação do contrato de energia elétrica, sabe? O que não fazia sentido nenhum, assim, aí todo ano tinha que ir lá fazer um parecer, porque era uma hipótese de dispensa de inexigibilidade de licitação e tal, porque não tinha possibilidade de concorrência e tal. Todo ano tinha que refazer o processo administrativo para contratar energia elétrica, para contratar água, para contratar, sabe, esses serviços básicos que todo prédio precisa. Agora, a nova lei de licitações aqui caminhou muito bem e falou, não, para essas hipóteses é monopólio, você não pode contratar outra pessoa mesmo, é um serviço público essencial, então é um contrato por prazo indeterminado, vai ficar aí enquanto energia elétrica for necessária, vai continuar esse prazo aí, vai continuar esse contrato aí, beleza? E temos também os contratos com escopo definido, esse é diferente do prazo indeterminado, tá? O contrato com escopo definido é aquele que diz qual é o objeto daquele contrato, que em regra é a execução de alguma atividade específica, mais regra ainda, execução de uma obra pública, tá? Então, olha só, o contrato é para construir um viaduto.
Como funcionava na 8666? Contrato de 1 ano e ficava fazendo sucessivas prorrogações até terminar o viaduto. Agora, o que a 14.133 fala? Não, o contrato aqui é pelo prazo da construção do viaduto. Se a construção atrasar, o contrato fica automaticamente renovado até terminar essa construção, beleza? Isso evita um problema prático bastante grave que existia antes, que é a administração pública vacilar, de repente não fazer o termo aditivo e perder o prazo da vigência contratual. E aí, na verdade, ele não podia renovar o contrato, porque o contrato já venceu, você não pode renovar o que já venceu, só que a obra pública tinha que continuar. Então, você criava um problema jurídico um tanto quanto desnecessário. Esse problema não existe mais na 14.133 agora. Se o contrato é por escopo definido, ele dura até terminar esse escopo dele. Ok?